Leston Júnior, técnico do Floresta, está aqui com a gente. Uma honra recebê-lo por aqui. Tudo bem, Leston? Ótimo dia. Você acompanhou também o jogo de ontem? Bom dia, bom dia. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan News. Acompanhei, obviamente, né? E fiquei feliz com o resultado improvável, mas possível quando trata-se de futebol. Você também acreditava no Botafogo? Porque aqui só eu que acreditei, entendeu? O Breno disse que seria 4-5-0. Não, é óbvio que... É futebol, né? A tendência... o futebol tem lógica. Essa coisa do futebol não tem lógica, eu não concordo muito, não. Uhum. Acho que o melhor vai vencer mais do que o pior, vamos dizer assim, né? E se jogasse 10 vezes, se jogar 10 vezes PSG e Botafogo, o PSG deve ganhar 7, empatar 2 e perder uma na média. Verdade. Mas o futebol permite, em 90 minutos, o futebol permite, é por isso que é essa paixão no mundo todo. Legal. Até aproveitando, né, a gente vai falar, claro, sobre o Floresta, mas é interessante porque é bom ter a presença de um técnico de futebol brasileiro aqui no nosso programa hoje, porque muito se discute, assim, da qualidade do futebol brasileiro em relação ao europeu. Eu acredito que realmente passamos por uma crise que é muito sintomática na seleção brasileira, mas você acha que o futebol brasileiro perdeu o seu posto no contexto mundial ou também não é tão assim? Eu acho que tem um pouco de exagero em tudo, assim. Eu acho que, obviamente, eu acredito que nós perdemos um pouco da nossa essência. Eu acho que nós estamos meio perdidos, assim, no que diz respeito à escola do futebol brasileiro, né? Que é a do drible, do improviso? Exato, e assim, da capacidade individual, né? Nós deixamos, de um determinado momento, nós deixamos de acreditar no potencial que nós sempre tivemos no que diz respeito à capacidade individual. E copiamos um pouco, fomos beber de uma água europeia, vamos dizer assim, porque eu acredito assim, a Europa se estudou muito porque eles não tinham a individualidade que nós sempre tivemos e eles estudaram um método para que pudesse combater essa capacidade individual que o futebol brasileiro sempre teve e fez a diferença. E nós perdemos um pouco o rumo, vamos dizer assim, como nós fomos beber dessa fonte. Ou seja, nós fomos querer aprender com eles aquilo que eles fizeram para nos combater, quando nós poderíamos ter aprimorado aquilo que sempre foi o nosso diferencial. Eu acho que a nossa crise técnica passa por aí, né? Mas eu acho que essa disparidade em relação ao futebol europeu ela está muito mais relacionada à questão econômica. Os grandes clubes europeus têm verdadeiras seleções, né, em função do poderio econômico que tem a nível de contratação. E dentro disso, né, na questão econômica, eles tiram nossos talentos daqui muito cedo e o cara não tem nem condições de beber muito dessa fonte brasileira, porque cedo vai lá para a Europa. Né? Quando a gente fala de seleção brasileira, eu acredito que sim, né? Mas eu acho que em relação ao nosso produto interno, nós poderíamos hoje ter um futebol melhor jogado se nós tivéssemos... continuássemos sendo fiéis à nossa essência, à nossa identidade do futebol brasileiro. Você tem essa visão e já trazendo para a nossa situação aqui de Floresta, você procura sempre dar essa visão mais brasileira para os seus times? Eu procuro... É óbvio que a gente, né, precisa se adequar muito também às questões do momento, né? Eu digo sempre, às vezes, que eu sou um pouco saudosista em relação a isso, porque eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que nós tivéssemos aqui um futebol jogado mais brasileirado, vamos dizer assim, né? Mas... nas minhas equipes eu procuro simplificar o máximo possível. O futebol eu entendo ser muito complexo para você não simplificar, né? O jogo por si só ele já é muito complexo. Então eu procuro trazer para minhas equipes muita simplicidade e eu acho que o futebol brasileiro ganhou notoriedade ao longo dos anos em função disso. Um futebol no que diz respeito à individualidade, à capacidade do atleta, priorizar a característica do atleta e não priorizar o sistema em detrimento à característica do atleta. Perfeito. Aí, ó. Nada melhor do que ele falou aí, parece que música, sabe? Porque muitas vezes tem técnico que faz o contrário, né? Vem com um esquema e tenta adaptar a fina força ali para o seu esquema, sendo que não tem esses jogadores. Você vê que não tem os jogadores ali para esse esquema. E eu acho que... E você fala assim do simples, mas o simples também é difícil de encontrar, né? O difícil é fazer o simples, né? É uma frase muito famosa no futebol, porque eu entendo que o treinador ele precisa ser agente facilitador, né? Então, eu preciso
gerar cenário para que o atleta tome posse do seu total potencial. E para isso eu preciso criar mecanismo que facilite a ação do atleta e não crie complexidade e o que vai dificultar o atleta exercer aquilo que ele mais sabe fazer. Perfeito. Esse é o Leston Júnior, técnico do Floresta, por isso que é vitorioso. Vamos lembrar que ele é vice-campeão brasileiro com o Floresta, além de ter experiência em outros estados também do Nordeste, do Brasil. Vice-campeão da Série D, subiu com o Floresta para a Série C do Campeonato Brasileiro, terceira passagem, né, pelo Verdão da Vila. Fique à vontade também, Alisson, Luan, Breno, para perguntar também. Vou eu, Alisson? Pode ser. Pode ser. Bom dia, Lester. Agradecer dia, mais uma vez a tua presença aqui. Bom, você estava falando aí do se adaptar ao que você tem, né, o contexto atual. O Floresta, a gente sabe que nos últimos 5 anos aí está disputando a Série C, né, já vendo essa sequência muito boa, mas o time briga sempre na parte de baixo da tabela para escapar do rebaixamento, né? Hoje, como meta do Floresta, até para o torcedor também entender um pouquinho mais, o Floresta faz uma boa campanha, né, em 2025, está ali no meio da tabela, mas o primeiro passo realmente é se manter nessa Série C, ou o Floresta já tem um objetivo já em 2025 de... o primeiro objetivo não é a permanência, e sim a classificação, ficar entre os 8 para seguir para a próxima fase da Série C. Então, assim, Luan, competições de acesso, né, normalmente os clubes que sobem, eles são, no primeiro momento, os principais candidatos a descenso no ano seguinte em função do salto qualitativo que se dá de divisão para divisão. Eu acredito que o Floresta passou e continua passando por um processo de amadurecimento e solidificação na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Quando a gente fala de Série C, nós, num país territorialmente continental como o nosso, nós estamos falando das 60 principais equipes do país. Então, isso por si só é um grande feito, né, de um clube jovem como o Floresta conseguir se manter nessa condição já há 5 temporadas. Eu acredito que o próximo passo, conhecendo cada vez mais o clube, conhecendo cada vez mais a divisão, o clube cada vez mais se solidificando, a tendência é que o clube passa cada vez mais, se aproxime de um próximo objetivo, que é brigar por uma classificação, consequentemente pelo acesso. Mas a Série C do Campeonato Brasileiro, tirando talvez 2, 3 clubes antes de começar a competição, que normalmente são aqueles clubes que acabaram de descer da Série B ali, os demais todos brigam pelos 21 pontos, que é a pontuação de permanência, para que depois você brigue por uma classificação. O que faz a diferença é o quanto antes você consegue atingir essa pontuação. E o Floresta, nos últimos anos, desde que disputa a Série C, ele tem conseguido essa pontuação já muito no fim da fase de classificação, o que tem possibilitado o clube de brigar. Porque, se nós pegarmos a média, é uma média de 5 pontos que distancia vamos dizer assim, o 15º colocado do 8º classificado. Então, são ali 2 jogos. Uhum. Né? Então, o nosso objetivo tem sido tentar atingir 21 pontos o quanto antes. Né? Acredito que nós estamos num bom caminho, né? Até a rodada passada... Faltam 9, né? Faltam 9. E nós temos 11 jogos a se jogar ainda. Né? Então, assim, eu acredito que a gente tem possibilidades de conseguir essa meta e, a partir dali, a gente buscar um segundo passo, que é uma classificação para o quadrangular do acesso, o que já seria um avanço grande nessa trajetória do clube na Série C. Ô, Leston, bom dia para você. Esse formato de disputa da Série C te agrada? Porque você já pegou, acredito que 2 formatos diferentes nessa Série C. Te agrada? Porque eu sou um defensor que a Série C deveria ser pontos corridos e de volta. Mas se lhe agrada essa questão do formato, e se ajuda o Floresta nessa questão também, né? Eu vivi formato passado, que eram chaves regionalizadas, né? 2 chaves, uma do Sul-Sudeste e uma do Norte-Nordeste, né? Acredito que nós avançamos, já foi um avanço esse formato atual, mas, como eu disse anteriormente, nós estamos falando da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, que compreende os 60 principais clubes do país. E eu entendo que a Série C ela precisa ser no mesmo formato da Série A e da Série B. Isso, eu vejo muita crítica à CBF, eu acho que a CBF merece muitas críticas, mas não em relação a isso, porque só é esse formato porque os clubes não se mobilizaram ainda para que ele possa ser turno e retorno, porque os clubes ainda se pegam, como a Série C ainda ela é uma competição tanto quanto deficitária financeiramente, os clubes pegam muito na questão custo. Se esse formato muda, inevitavelmente, pelo menos mais 2 folhas de pagamento os clubes terão que ter ao longo do ano,
né? Então, eu acredito que precisa chegar no meu termo, a CBF também precisa contribuir no sentido de melhorar as cotas para que a Série C possa, quem sabe, aí no futuro próximo, ter o mesmo formato. Eu acredito que até pelos clubes que disputam a Série C hoje vive aquilo que a Série B viveu há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, a Série B era uma competição que ninguém dava importância. À medida em que grandes clubes começaram a frequentar a Série B, ela foi ganhando cada vez mais representatividade, né? E hoje é uma competição que se assemelha em alguns aspectos, inclusive à Série A do Campeonato Brasileiro. E eu acredito que a Série C vem passando por esse processo e o próximo passo, sem dúvida nenhuma, deve ser esse, que é mudar o seu formato para que seja um turno e retorno com 20 equipes disputando a competição. E vamos lembrar aqui alguns grandes nomes, né? Ponte Preta está na Série C. O CSA, que é um grande time aqui do Nordeste, Náutico na Série também. C. O Náutico está na Série C. E o Figueirense. Ituano na Série C, né? Times organizados, cara, né? Como o Retrô. O Guarani. Exato. E isso já vem há alguns anos, né? E é importante, porque o futebol brasileiro, como eu disse, nós vivemos num país territorialmente continental, né? Nós temos um déficit muito grande em relação ao futebol nacional quando trata-se de competições nacionais. Nós temos mais de 70% dos atletas de futebol profissional no Brasil, após o estadual, ficam desempregados, né? Então, a criação de outras divisões, ela se faz necessário. Para isso, você precisa ficar fortalecendo as divisões superiores, e eu acredito que a Série C precisa passar agora por esse fortalecimento na mudança do seu formato. E tem essa discussão, né? Inclusive o Samir Chau, de novo presidente da CBF, ele, no ato da posse, no discurso que ele fez, ele já falou sobre a possibilidade de uma Série E do futebol brasileiro, então você vê com bons olhos isso. Seria algo que nós já estamos atrasados em relação a isso. Nós temos países muito menores do que o Brasil e que já compreendem aí 6, 7 divisões. Eu acho que o futebol brasileiro precisa... nós nos titularizamos como país do futebol, mas eu acho que nós deixamos de ser há algum tempo. Assim, o futebol no Brasil ele precisa ser repensado na sua estrutura e parte disso, não dá para você aceitar que 70% dos profissionais do futebol fiquem 7 meses desempregados em função de não ter competições para que esses clubes, e às vezes clubes tradicionais, ficam sem uma competição nacional em função de termos hoje só 4 divisões no Brasil. Acho que o mais vamos lembrar o Santa Cruz. Mencionar agora o Santa, né? Foi um desses gigantescos que ficou sem qualidade nacional no ano passado, né? Exatamente. Caio, é até legal o Leston falar sobre essa situação, né? De a terceira divisão, às vezes a gente tem, né? Não digo preconceito, mas de um modo geral, principalmente torcedores, quando estão ali nos clubes da Série A, talvez não tenha aquela visão, né? De que você aí, o Caio citou algumas equipes. Ponte Preta, Guarani, potências também do futebol brasileiro. Equipes organizadas como o Retrô. Então, eu queria te perguntar, Leston, em relação até o Breno recentemente entrevistou um jogador que passou por todas as divisões, né? E aí ele fala de algumas particularidades. Sobre a Série C em si, né? O que você percebe de desafios e até pegando um gancho também sobre o Floresta, a sua terceira passagem. Você esteve em outras equipes, né, que tem uma massa, digamos assim, na arquibancada bem maior, a gente sabe, a organização do Floresta... O Santa Cruz, trabalha, por exemplo. isso, Santa Cruz, América de Natal. O Floresta, ele trabalha para isso, né? Para ser uma equipe cada vez mais estruturada, como você disse, solidificar ali na Série C, talvez buscar ali gradativamente voos maiores. Então, dentro disso, né, a diferenciação, quando tem, né, uma massa ali por trás também, sobre pressão e sobre a particularidade da Série C. Então, eu digo sempre que o clubes como o Floresta, eles têm um lado muito positivo para o atual momento que nós vivemos enquanto sociedade, que é a tranquilidade para se trabalhar, né? Você não tem nenhum tipo de impacto de mídia social no que diz respeito ao seu ambiente interno, você não tem uma pressão externa de torcida, uma exposição de mídia que em algum momento te pressione ou sabote o trabalho. E isso é um ponto positivo se for bem explorado. Porque, olhando pelo outro lado, isso também obriga os profissionais que trabalham nesse perfil de clube a serem provedores de zona de desconforto diários, porque você não tem, em contrapartida, esse componente, esse plus que, às vezes, leva o cara a superar os seus limites.
né? Então, você fica muito próximo da acomodação, você fica muito próximo de um conforto muito perigoso, né? E você não tem a atmosfera casa. Eu diria que talvez a maior dificuldade que o Floresta tem na disputa da Série C, do Campeonato Brasileiro, é que o Floresta, talvez junto com o Retrô um pouco mais, porque tem uma ligação com a faculdade lá em Recife, e existe uma bonificação de estudantes para ir para o jogo e tal, o Floresta não tem atmosfera casa. Então, você joga, teoricamente, fora de casa 19 rodadas. Porque o adversário que vem te enfrentar, ele joga com conforto total, porque não existe torcida, não existe uma atmosfera, né? Que às vezes você está jogando mal e aquela atmosfera te impulsiona, ou às vezes você está fazendo um bom jogo, o gol não saiu ainda, aquela atmosfera faz com que o cara ainda consiga algo mais, né? Então, eu acredito que, nesse aspecto, a Série C ela tem um grau de dificuldade ainda maior para o Floresta. Pensando de uma maneira geral, a Série C está passando por uma nova transformação a partir de 25, que é a questão janela, né? Os clubes da Série C nunca tiveram que conviver com essa relação janela, e isso tem sido um desafio muito grande. Porque, por exemplo, o Floresta, eu chego pós-estadual, houve a troca da comissão técnica, mas também houve uma troca de mais de 70% do elenco. Então, nós tivemos agora a primeira janela de exceção, onde nós contratamos 2 atletas apenas, e tem uma nova janela agora em julho, onde é uma janela um pouco maior, onde a gente pode fazer um pouco mais de manobra no mercado. É algo novo, não é simples assim, porque vem as questões financeiras, mas vem as questões características de jogadores que estão disponíveis no mercado. Você concorre com a Série B. A Série C hoje se aproximou muito da B, em função desses clubes estarem disputando a Série C, ele se aproximou muito da B a nível de investimento. Hoje existem clubes na Série C com investimento talvez acima de os 10 últimos investimentos da Série B, por exemplo. Então, é uma competição que tem sido desafiadora, e é por isso que eu digo que eu acredito ser um grande feito do Floresta ter conseguido o acesso em 2020 e ter se mantido até agora nessa competição. Nós temos outros exemplos, até próximo daqui mesmo, de clubes que já, nesse período que o Floresta está na Série C, subiu para a Série C, nós temos exemplo de clubes que subiram, desceram de novo, e o Floresta vem conseguindo se manter nessa desafiadora competição. É interessante o que ele falou sobre mercado da bola também, né? E que alguns jogadores são quem entra na concorrência, times de Série B, de Série C do Campeonato Brasileiro também, porque recentemente, inclusive, o Ceará, né, se manifestou nesse sentido, dizendo que ia olhar mais para o mercado nacional. Fortaleza, por exemplo, olha mais para o mercado internacional. E aí, muitas vezes, a justificativa é de que o mercado interno está muito inflacionado. Está inflacionado mesmo. E outra coisa, já emendando nessa pergunta, porque tem tudo a ver, existe jogador que tem aquele rótulo? Não, esse jogador é de Série C, esse é de Série B, esse é de Série A. Como é que é? Então, você está muito inflacionado. Penso que a questão SAF tem um impacto grande nisso. Muito clube virando SAF e às vezes as pessoas, num primeiro momento, para que possam chegar, vamos dizer assim, com uma certa imponência, né? Quem está comprando acaba nessa condição financeira tentando fazer o diferencial no primeiro momento, né? Isso tem mexido muito no mercado. Realmente, o futebol brasileiro, esse mercado interno, ele está muito inflacionado. E essa segunda pergunta é uma das coisas que eu tento combater constantemente, mas é uma questão social. Nós vivemos numa sociedade que está muito o tempo todo com rótulo, né? Criando rótulos, né? E o futebol, ele é um braço da sociedade, ele não é uma bolha, né? Então, é um reflexo da sociedade. Infelizmente, existe muito rótulo no futebol, no qual eu não concordo. Não só para jogador, como para técnico para treinadores, também. Exato. Eu tenho um exemplo aqui, o Wellington Rato, né? Sim. Ele jogava na Caldense, nem divisão era, Campeonato Mineiro ali. Então, aí daqui a pouco ele jogou uma Série D, aí veio aqui pro Ferroviário, aí fez uma competição boa, Atlético Goianiense, e daqui a pouco era o principal jogador do São Paulo. Campeão da Copa do Brasil. Exato. Agora, se ele jogando na Caldense fosse contratado, era impossível ele ser contratado pelo São Paulo, porque iriam reprovar a contratação dele em função da origem de onde ele estava vindo, né? E as pessoas não iriam se ater ao potencial, né? Em função dessa coisa do rótulo, do status, né? E acredito que isso interfira e impeça, às vezes, clubes da Série A
em enxergarem, às vezes, um ativo extremamente interessante, não só tecnicamente, mas também com possibilidades de um retorno financeiro nas divisões de acesso, né? Se nós tivéssemos um olhar um pouco diferente para isso, mas eu acredito que isso está daquele pacote da estruturação do futebol brasileiro. Isso ao longo do tempo, cultural. exato, está na cultura, mas eu não acredito nesse rótulo. Eu acredito que o atleta, o bom jogador, ele joga em qualquer divisão, desde que seja dada a ele condições para. O atleta que está jogando há 5 anos Série A, é óbvio que ele tem uma performance hoje acima do atleta que joga a Série C, por uma questão lógica. Ele faz no mínimo 60 jogos na temporada, enquanto o outro faz 30. Ele tem uma sequência de janeiro a janeiro, já 5 temporadas, quando o outro, em uma temporada, só jogou 4 meses, na outra jogou 7. Então, quando você vai para a questão até fisiológica, esse cara vai estar numa condição melhor. Mas se for dada a mesma condição para o outro atleta, se tiver potencial, ele vai jogar em qualquer divisão. É outro exemplo, o Eric Pulga, que Sim. recentemente estava... estava antes do Ferroviário, Atlético Cearense, foi para o Ferroviário, se destacou no Ferroviário, foi para o Ceará. Achei até injusto quando... E foi uma infelicidade tremenda do Guto Ferreira quando falou sobre o Eric Pulga. Não, mas ele se destacou aonde? Como é que ele vai se destacar se está iniciando a carreira, né? E do Ceará ganhou destaque, está no Bahia, já teve proposta do É um dos exterior. principais jogadores do Bahia. O Pois é. Hércules no Mundial. O Hércules também no Mundial de Clubes pelo Fluminense, estava no Atlético Cearense também por aqui. Perfeito. E assim como o Floresta revela também jogadores muito importantes, inclusive lhe perguntar, tem algum nome aí já despontando que você pudesse destacar aqui para gente? Não é nem... Ou não é muito seria bom da inteligente, corda, né? não seria inteligente, até porque a gente acaba se autopressionando, né? Sim, sim. Mas eu acredito que o Floresta vem fazendo um trabalho também nas divisões de base muito interessante. É minha terceira passagem e é a terceira passagem que eu encontro jogadores no elenco formados pelo clube e jogadores que são utilizados. O último jogo agora contra o CSA, o Diogo Mourão, que é um atleta formado e é daqui de Fortaleza, foi titular. E o Rodrigo, que também é um atleta aqui de Fortaleza, entrou no decorrer do jogo. São atletas formados pelo clube, né? Então, jogando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, hein? Muito obrigado por estar trazendo a aguinha aqui para a gente também. É bom. É bom, é bom. Leston Júnior, para você que está acompanhando no radinho, né? Leston Júnior está aqui com a gente hoje, nos dando a honra da presença, técnico do Floresta, mas é bom que ele até vai além do Floresta, fala sobre os outros aspectos também do futebol brasileiro, com toda a sua experiência aqui no nosso programa. Fique à vontade aí para eu tomar minha aguinha. Toma, pessoal. Bom, Leston, a gente já estava falando aqui, né, que é a sua terceira passagem pelo Floresta, né? Eu queria saber o que mudou, principalmente porque em 2020 até 2021 teve todo o cenário pandemia, né? Teve a classificação para a Série C, a final contra o Mirassol, você teve outra passagem também nesse meio período. O que mudou no Floresta aí nessa terceira passagem que você está fazendo pelo Verdão? Eu vejo uma melhora na estrutura. A estrutura já era boa em 2020, né? Mas hoje, por exemplo, foi feita uma reforma num outro campo, que hoje é o campo que o profissional utiliza, né? Que em 2020 era um campo que não dava condição para o profissional usar, o profissional usava um outro campo. Então, hoje foi feito um gramado muito bom, que nos atende perfeitamente a nível de treinamento. Houve uma melhoria estrutural na academia do clube, era uma academia menor, hoje ela se encontra num espaço muito maior, né? Vejo os processos do clube mais elaborado, mais próximo daquilo, ainda longe do ideal, obviamente, porque nós estamos falando de um clube em formação ainda, né? Mas já com alguns avanços, né? E vejo as pessoas, principalmente os seus proprietários, assim, com o mesmo brilho nos olhos do que eu via lá em 2020, nesse anseio de fazer com que o clube consiga crescer, não só esportivamente, mas também institucionalmente, né? E esse, para mim, é o grande desafio, né? Você conseguir manter um clube de futebol num segmento tão caro como é o futebol e as pessoas não perderem, ou seja, não se contaminarem com essa sequência de dificuldades disputando a Série C, não se contaminarem negativamente no sentido de perderem a ambição de fazer a coisa acontecer, mesmo sabendo das dificuldades, né? Então, eu encontro um clube nessa condição que avançou, conseguindo há pouco tempo agora, recentemente, o certificado de clube formador. Poucos clubes no Brasil têm esse certificado, o Floresta conseguiu esse certificado junto à CBF.
Então, são avanços, são conquistas invisíveis, né? Eu digo que as conquistas visíveis, elas são fáceis de se evidenciar, porque elas estão expostas para todo mundo. Mas essas invisíveis, elas acabam contribuindo muito, porque eu tenho sempre comigo que quanto melhor o clube, melhor o time por consequência. E as pessoas que se prendem muito no time de futebol e esquecem do clube, normalmente estão fardados ao insucesso a médio prazo, e o contrário é verdadeiro, e eu vejo o Floresta num bom caminho para a sequência aí dos próximos anos. E o próximo jogo do Floresta contra o Brusque na segunda-feira, dia 30. Dia 30. Né? Então, nessa segunda, na outra, mas você já disse que não tem descanso, né? Nós demos uma folga, como quase todos os clubes deram na parada passada, né? Porque pós-Itabaiana houve também aí um hiato de 15 dias, para o jogo do CSA, e agora nessa parada agora a gente acabou dando sequência, estamos trabalhando muito para que a gente possa ter uma equipe em condição de vencer o Brusque. Vencer o Brusque significa entrar no G8, né? Afinal de contas é um confronto direto, então assim, a gente está muito mobilizado para que isso aconteça, para que a gente entre no G8 nessa segunda metade da fase de classificação. Lembrando que hoje a diferença é de 1 ponto apenas para o G8, né, da competição, sendo que o Brusque é sexto colocado, confronto direto, como destacou o Leston Júnior. Mais alguma última pergunta para a gente liberar o homem, que ele tem outras coisas também. Eu queria fazer duas, mas vamos cá. Acredito que dá para responder as duas. Falando sobre o seu estilo de jogo também, Floresta teve esse último jogo teve a derrota, mas passou 6 jogos sem perder na Série C. A questão do gramado, né? Domingão, PV, você prefere jogar aonde? Se o gramado do Domingão às vezes atrapalha um pouquinho o teu estilo de jogo. E sobre a tua carreira, se você sempre quis ser treinador, para quem não sabe, o Leston Júnior foi campeão paraibano com o Botafogo da Paraíba. Olha aí, então, olha aí. Eu tenho que lembrar né? disso. Eu tenho que lembrar disso. Para a alegria, né? Ora. Então, assim, tem uma passagem marcante lá no Botafogo da Paraíba. Queria saber um pouquinho da tua carreira, se sempre quis ser treinador, e sobre essa questão do estilo de jogo. Bom, sobre a questão do estilo de jogo, assim, é óbvio que o gramado do PV, né, é um gramado muito bom, é um gramado melhor do que o gramado do Horizonte, em Horizonte, né, do Domingão, mas a gente precisa entender que nós precisamos nos adequar àquilo que é colocado para a gente, né, e não ficar buscando muleta, não ficar buscando justificativa. A gente tem que tentar fazer o melhor possível na condição que a gente tem, e a gente tem procurado fazer isso, né. Em relação à minha carreira, acho que como quase todo homem aqui no Brasil, eu tentei, obviamente, que sonhava em ser jogador de futebol, né? Mas sou filho de um ex-atleta de futebol, treinador, dirigente de futebol, e acho que isso acabou sendo bom para mim, porque eu tive minha carreira como atleta interrompida precocemente, né? Para que eu pudesse ser direcionado para continuar no futebol, mas em outra função, né? E sou muito realizado como treinador, me sinto muito realizado como treinador, tenho muita paixão pelo treino, pela melhoria do indivíduo, por tentar usar o futebol como meio de melhorar a vida das pessoas, que são pessoas que o universo do futebol enxerga muito o glamour do futebol, mas pouca gente conhece a profundidade da dificuldade daquelas crianças que sonham com 10, 12 anos de jogar futebol profissional, o que essas pessoas passam para às vezes, terem pequenas oportunidades, né? E eu acredito que na condição de treinador, as maiores conquistas que eu posso ter, elas são as conquistas invisíveis, porque são aquilo que eu posso fazer para impactar positivamente na vida dessas pessoas. Isso dá razão de ser, né? Para mim, a razão de ser do treinador é esse. E me sinto realizado, e ainda bem que eu tive minha carreira como atleta precocemente interrompida, porque senão eu não poderia viver tudo aquilo que eu tenho vivido como treinador. Muito bom. Esse Leston Júnior, técnico do Floresta, muito obrigado pela presença e sucesso. Obrigado. Sempre. Valeu. Obrigado. E as portas estão abertas aqui da Jovem Pan News Fortaleza 92,9.